Olá, meus amigos da luz. Espero que todos vocês estejam na tranquilidade da paz, na luz do amor, na luz universal. Hoje no nosso canal, a pedidos, nós vamos estar falando sobre a verdade. As pessoas que cristalizam verdades absolutas e não param para pensar sobre essas crenças de verdade. Ainda que por procurar. O livro aqui, Aprendendo a Pensar, é um livro do Emanuel Carneiro Leão. Ele já faz uma introduçãozinha aqui sobre a questão da importância de se pensar, né? Ele diz: pensar é ter a coragem de pôr em jogo, em todo relacionamento, o espaço de liberdade das próprias presunções e o advento da verdade, nos propósitos de ação e compreensão. Esta coragem já nos é sempre dada, por isso temos de aprender a pensar. Não adianta tomar posição sem pensar as suposições em que a própria posição se planta. Pensemos. Lá na Grécia Antiga, o Sócrates nos dizia que a verdade ela seria proveniente da ação subjetiva do sujeito. Ou seja, cada um teria que buscar a sua própria verdade, passando pela a sua análise interna. É o processo da maiêutica em que cada um vai parindo suas próprias ideias, levar o indivíduo a pensar. Já o Nietzsche nos coloca que não existe verdade, mas verdades, no plural. Podemos pegar ainda o próprio Nietzsche, que tem um pensamento maravilhoso, que ele diz assim: nossas convicções são mais inimigas da verdade do que as mentiras. E aí a gente começa a nossa elaboração. Porque às vezes o indivíduo cristaliza verdades e ele não aceita nenhum tipo de interrogação. Ele não aceita nenhum tipo de espaço para poder pensar sobre essas verdades. Então a gente vê isso nos segmentos religiosos, a gente vê isso no amor. A pessoa às vezes cria uma visão de uma outra pessoa e não aceita nenhum tipo de questionamento. A gente vê isso na política, os indivíduos às vezes têm um candidato e eles não aceitam nenhum tipo, né, de questão sobre esse candidato. Mesmo que não seja de forma universal, mas de forma às vezes particular, você coloca duas interrogaçõezinhas sobre procedimentos, sobre comportamentos, sobre a ação política dessa pessoa, mas eles se prendem e não querem saber. É como se eles se cegam. A gente vê isso muito hoje, né, no mundo onde está se retornando ações conservadoras, ações que indivíduos se cegam mesmo e eles não querem, eles às vezes agem até com mau caratismo porque eles não querem ser questionados diante do que eles estão pondo. Então a gente começa a perceber que isso se torna muito negativo, até para a própria espiritualidade. Porque é uma das maiores características nossa, é a nossa racionalidade, é a nossa forma de razão. É a gente buscar comprovar as coisas com os fatos. Não é querer que algo seja verdade porque a gente quer que seja verdade. Nós vivemos num mundo de experimentações, de comprovações científicas, de validações científicas, mesmo que a gente saiba que a ciência está subordinada também aos limites do tempo e do espaço, mas cabe a gente estar prosseguindo nessa análise junto com as experimentações científicas. Então não podemos não ter a flexibilidade de achar que as coisas podem ser de uma forma que até então não era. Até a gente percebe isso na vida. Você diz: como eu acreditei naquilo, como eu me prendi a isso. E com o passar do tempo, você pode chegar e dizer: não, isso é natural que seja dessa forma. Porque foi o seu alcance em determinado espaço da sua vida. Você vai ampliando o seu conhecimento, o seu nível de consciência e você vai vendo que as coisas podem ser de outra forma. Então vamos ter cuidado quando a gente pega esses dogmas, essas verdades absolutas e a gente tenta perpetuar para todo mundo. A gente tenta fazer com que
as pessoas também idolatrem o que a gente está tendo como verdade. Então, isso não é um caminho de conhecimento, não é um caminho do bom pensar, como colocou bem o Emanuel Carneiro Leão. Não é uma forma boa de você prosseguir nesse caminho que é tão cheio de dúvidas como queria René Descartes. Inclusive o Descartes, lá no seu discurso sobre o método, ele diz: o primeiro passo para o conhecimento, para se chegar à verdade, é você duvidar de tudo que foi posto. Então você não pode sair acreditando em tudo que lhe põe, em todas as verdades que as pessoas colocam. Senão nós já não estaríamos nem aqui. Tantas vezes que colocaram que ia ter o fim do mundo e as pessoas loucas acreditavam nisso e se isolaram, ou alguns até se mataram antes da hora. Vamos ter mais cuidado com o nosso pensamento? Vamos ter mais cuidado com as coisas que a gente coloca? Vamos buscar validar? E a nível espiritual a mesma coisa. Nem tudo que vem que você tem que acreditar. Tem espíritos também, os zombateiros, tem espíritos que vêm trazer algumas verdades que não são reais. Então o indivíduo absorve e é dessa forma. Não é bem por aí. A gente tem que examinar. Se você faz parte de algum segmento espiritual, de algum segmento religioso, não perca a sua capacidade de razão, seja em que segmento for. Então você não pode sair acreditando em tudo que é posto. Nós já estamos no século XXI, com um alcance de conhecimento imenso, que é difícil até dar conta de tantas informações, e é preciso então estar fazendo essa filtragem, é preciso então estar buscando analisar as questões com mais zelo, com mais cautela, para não sair espalhando, seja em redes sociais, seja em discursos, espalhando coisas que você não validou e que você não sabe que é real. Tá ok, meus amigos? Não se esqueça sempre que o importante é se respeitar e fiquem todos na luz. Namastê. A verdade no duro quase nunca rola, mas comum é se encontrar qualquer ilusão mais tola. O futuro pertence a quem menos esperar. Normalmente a sorte está com quem não se dá nem conta.